Bom dia, bom dia, bom dia, graça e paz, amados. Hoje nós vamos falar sobre a família de Deus reunidas em casas, né? Eu quero ler uma passagem que está em Romanos capítulo 16, no verso 1 até o 5, na linguagem de hoje, que diz o seguinte: Eu recomendo a vocês a nossa irmã Febe, que é diaconisa da igreja de Cencreia. Recebam essa irmã em nome do Senhor, como deve fazer o povo de Deus. Deem a ela toda a ajuda que precisar, pois ela tem ajudado muita gente e a mim também. Mando saudações a Priscila e ao seu marido Áquila, meus companheiros no serviço de Cristo Jesus. Eles arriscaram a sua vida por mim. Sou muito agradecido a eles. E não somente eu, mas também todas as igrejas dos que não são judeus. Saudações também à igreja que se reúne na casa deles. Amados, saudações, o apóstolo Paulo envia para a igreja que se reúne na casa deles. Então, as casas se abriam, não somente o coração da pessoa se abria para receber Cristo agora no seu interior, no centro da sua vida, através do Espírito Santo. Que quando Jesus estava aqui, ele estava em volta das pessoas. Mas depois que Jesus foi crucificado, morto e sepultado, realizou a obra perfeita de Deus, ele subiu ao céu 40 dias depois da Páscoa, e 10 dias depois, então, ou seja, 50 dias depois da Páscoa, enviou o Espírito Santo, e as pessoas então começaram a receber ele dentro. Ele disse: Eu vou ao Pai, mas não deixarei vocês órfãos, não deixarei vocês sem pai, mas enviarei o Espírito Santo e assim estarei convosco todos os dias. Melhor ainda, dentro de cada um. Então, realmente há uma mudança de dentro para fora. O homem natural quer mudar as coisas de fora, né? Por lado de fora. Mas eu costumo dizer, isso jamais vai acontecer. Solução verdadeira começa dentro. A mudança precisa acontecer dentro. Deixar de ter uma vida independente e ser totalmente dependente dele, ou seja, abrir o coração para a habitação do Deus Todo-Poderoso, do Cristo vivo e ressurreto, o Espírito da verdade vir habitar no centro da sua vida. Jesus, em João 14, 23, ele diz assim: aqueles que me amam e guardam a minha palavra, ou seja, me obedecem, meu Pai o amará e viremos para ele e faremos nele morada. Quer dizer, no centro da nossa vida, que a Bíblia chama de coração, é o centro da vida. E a mente é o carro-chefe. Então a mente é saturada, as emoções, a vontade, todo o nosso ser, de dentro para fora, é saturado com o Espírito Santo, da presença gloriosa de Deus. Por isso nós podemos se apropriar da promessa que Jesus disse: se creres, verás a glória de Deus. Então, quando crermos no nosso coração, iremos ver a glória de Deus se manifestando na nossa vida e através de nós, em todas as pessoas à nossa volta. Onde andarmos, a glória de Deus vai se manifestar. É promessa do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Então, assim começou a igreja, a família de Deus. A igreja é a família de Deus. Deus está acrescentando dia após dia os que vão sendo salvos. Fala em Atos dos Apóstolos que dia após dia o Senhor ia acrescentando os que iam sendo salvos. Ou seja, aqueles que recebem o Espírito Santo, aqueles que são inseridos na família de Deus. A igreja é isso. É chamado para fora do mundo do pecado, para dentro do corpo de Cristo, o organismo vivo,
para a igreja, para a família de Deus, aonde todos começam a ter a vida divina, além de ter a vida do pai e a mãe, a vida natural, mas recebe no centro agora a vida divina, é nascido de Deus. É isso que Jesus falou para Nicodemos, que ele deveria nascer de novo para ser salvo. Ou seja, nascer de Deus, nascer do Espírito de Deus, da palavra, de ouvindo a palavra de Deus. Recebe esse poder dentro, no centro da nossa vida. Em João 12, o Senhor diz também, né? Deus dá poder para serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Então Deus dá um poder, a vida dele, o Espírito dele, para nos transformar de criaturas em filhos de Deus, filhos amados. Glória a Deus. Então veja bem como fala aqui esse texto. Aqui eles falam então desse relacionamento, porque quando nós recebemos o Espírito de Deus, nós recebemos o amor de Deus junto, Deus total em nosso interior. E Deus sendo amor, então ele fala aqui, né, nessa saudação, ele recomendando que eles venham acolher a irmã, que depois também receba a irmã no nome do Senhor, como deve fazer o povo de Deus, aquele que é nascido de novo, que creu e foi batizado, né? Tem ajudado a muita gente. Então as pessoas têm compaixão no coração agora, porque assim como Deus é cheio de compaixão, de misericórdia, nós começamos também a se compadecer das pessoas que ainda estão perdidas. Começamos a amar elas, a atrair elas com o amor de Cristo para junto também do organismo, do corpo de Cristo. Para nascer de novo, nascer de Deus agora. E aí ele coloca então no 3 que ele manda saudações também para Priscila e o seu marido Áquila, meus companheiros no serviço de Cristo Jesus. Então realmente começamos a servir a Deus com gratidão, com muita alegria, com muito amor. E aqui diz que eles arriscaram a sua vida por mim, sou muito agradecido a eles. E não somente eu, mas também todas as igrejas dos que não são judeus. Saudações também à igreja que se reúne à casa deles. Quer dizer, toda a família de Deus, toda aquela igreja se reunia naquela casa. Então é muito importante trazermos isso à memória, que lá na antiga aliança, Deus já tinha determinado o pai de família, com a sua família, com seus servos, né? Seus empregados se reuniam uma vez por semana para estar falando do amor de Deus, falando do projeto mais fantástico desse universo para as pessoas, fazer conhecido o amor de Deus, fazer conhecido o plano de Deus, o propósito de Deus. E quando Jesus veio, ele também seguiu esse modelo. Ele tinha multidões, mas ele se reunia de uma forma mais profunda, como família, um grupo, pequeno grupo, chamou de discípulos mais próximos, 12 discípulos, 12 apóstolos. E por isso que os apóstolos também seguiram esse modelo, né? Como Jesus se reunia com eles nas casas, em diversos lugares, né? Então, os apóstolos também seguiram esse modelo, formando famílias, a igreja, se reunindo em casa de família. Porque Deus, ele visa, amado, não só uma família natural, porque a família natural ministra espiritual. Então ele está dizendo assim, como tem essa família aqui, assim eu quero agora ampliar, ter a minha família aqui em toda a terra. É dessa maneira que Deus planejou plantar o reino de Deus, a vontade de Deus em toda a terra. Amém? E você e eu, nós fomos chamados, escolhidos, para cooperar nesse projeto mais fantástico, maravilhoso, glorioso desse universo. Amém? Vamos orar então, mas antes eu gostaria que você desse o gostei, se inscrever no canal, acionar o sininho para receber todas as mensagens e divulgar nos teus contatos, para que mais pessoas venham tomar conhecimento agora. Que Deus reúne a sua família nas casas,
são muito preciosas aos olhos de Deus. Eu quero profetizar hoje que os olhos do Senhor passam sobre toda a terra e sobre todas as casas, famílias, para ser forte com aqueles que o coração é totalmente dele. Quero profetizar que corações irão se entregar, se render, e o Senhor irá ser forte de uma forma sobrenatural. E assim muitos e muitos serão acrescentados, essa grande família em toda a terra, de filhos e filhas semelhantes a Jesus. Amém? Vamos orar então. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Deus, que a tua família está crescendo, dia após dia tu estás acrescentando aqueles que vão sendo salvos. A família está crescendo em toda a terra. Senhor amado, as trevas estão sendo dissipadas, a luz está brilhando cada vez mais, e o Senhor ser cada vez mais glorificado, Pai. No poderoso nome de Jesus, um dia ricamente abençoado, em nome de Jesus. Shalom, shalom a todos.